Fala, torcedor do Fortaleza. Tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esses últimos dias, né? Foram bem tumultuados, eu diria, dentro dos muros do PC. Houve até troca de farpas entre ex-presidentes, o atual CEO do clube, Marcelo Paes, e também o Luiz Eduardo Girão, que é ex-presidente do clube e hoje é senador da República. Acabaram concedendo entrevistas, apontando, né, situações envolvendo dívida, envolvendo também um cenário até de um pouco de ingratidão de um lado ou de outro. E acho que tudo isso só corrobora para a gente ter um entendimento de que aquele ambiente harmonioso, aquele ambiente de paz interna e até politicamente envolvendo o Fortaleza Esporte Clube, esse ambiente ele não existe mais. O cenário acabou ficando muito aflorado, né, com esse panorama aí de falta de resultados em campo. Então, isso aflorou e fez com que a gente realmente tivesse um debate maior, né? Personagens nesse momento aparecendo e alguns até criticando duramente a atual gestão do Fortaleza Esporte Clube. O clube está nesse momento em uma reta final de Série A com a iminência e a possibilidade real de ser rebaixado para a Série B de 2026, o que pode ser um grande impacto dentro dos recursos, dentro da parte econômica, dentro do projeto esportivo que esse clube já desempenhou, que eu diria, nos últimos 8 anos, um sucesso absoluto. 7 anos de Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo 2025, e aí aquela passagem pela Série B quase relâmpago. Sai da Série C, vai para a Série B, conquista um título, e aí tivemos realmente, dentro dessa história recente, inúmeros feitos envolvendo Fortaleza. Mas o atual momento é um momento conturbado, é um momento difícil e isso realmente acende muito desse debate. O que está acontecendo realmente lá no Fortaleza Esporte Clube? Para isso, a gente buscou contato, buscou informação e conversou com o Fabiano Barreira. Ele é empresário e hoje ele é presidente do Conselho de Administração da SAF. Fortaleza, que era uma associação, se transformou em SAF e, por conta disso, tem um conselho que toma as decisões. Para o torcedor entender direito, o conselho, por exemplo, é o chefe do Marcelo Paes. 5 empresários que tomam decisões envolvendo o clube e o Marcelo Paes hoje é um funcionário do clube. Ele exerce o cargo de CEO. Ele não tem mais um mandato, por exemplo, de presidência, como ele já teve em outro momento. Essa foi uma escolha administrativa, estratégica envolvendo o Fortaleza Esporte Clube e não só uma escolha do Fortaleza, foi inclusive votado pelo sócio-torcedor. Então, nós entrevistamos Fabiano Barreira e eu vou passar aqui com vocês alguns dos pontos mais pertinentes, mais importantes que ele acabou abordando junto da nossa equipe. O primeiro ponto que foi muito importante ser ressaltado é porque nessa troca de farpas públicas entre ex-dirigentes foi mencionado que Fortaleza teria uma dívida de 100 milhões de reais. É um valor muito elevado quando a gente pensava no Fortaleza anteriormente saneado financeiramente. E o Fabiano Barreira explicou sobre esse ponto e confirmou. O Fortaleza realmente tem uma dívida de 100 milhões de reais. Abre aspas para o Fabiano Barreira. Ele menciona: sim, o clube possui dívida, resultado de um período em que a estrutura de custo superou a capacidade de receita. Isso não representa descontrole. Endividamento é comum em instituições esportivas e no mercado corporativo, desde que haja lastro e capacidade de pagamento. E o Fortaleza possui ambos. O clube tem ativos relevantes, como jogadores formados na base, atletas do elenco profissional, patrimônio e credibilidade, que possibilitam reorganizar receitas e amortizar o passivo. Esse é só um trechinho dessa fala envolvendo o Fabiano Barreira. Então ele está pontuando que, de fato, há uma dívida, mas há formas de pagar essa dívida. E eu já adianto logo para o torcedor. Caso o rebaixamento seja efetuado, culminado, o que a gente deve ver lá pelo PC é a venda de jogadores, a venda de diversos ativos. Isso é muito comum em times que são rebaixados, acabam realmente negociando atletas e, além disso, né, ele cita os jogadores da base que recentemente também foram negociados. Na atual temporada mesmo, o Mancha, o Kevin Andrade foram vendidos, né, para o futebol internacional, justamente dentro desse processo de captação de receita, e ele também fala sobre enxugar um pouco, né, o clube, e isso também é natural. Infelizmente, hoje, o conglomerado do Fortaleza, né, deve ter em torno ali de 400 funcionários. Em uma Série B, essa estrutura, esse aparato, ele realmente acaba pesando demais no orçamento, as dívidas são diferentes. Então, a tendência
caso seja rebaixado, e hoje a possibilidade real de rebaixamento, né, a possibilidade mais iminente, o clube é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, uma série de mudanças vai precisar ser executada para o Fortaleza realmente mudar para o próximo ano. Outro detalhe que foi muito importante ser ressaltado aqui, e também o Fabiano Barreira pontuou, é sobre a continuidade do CEO Marcelo Paes. Quando o Fortaleza se transforma em SAF, tem um CEO e o objetivo realmente era profissionalizar ainda mais o futebol. E acaba que o Marcelo Paes é o grande centro desse projeto. Ele não faz nada sozinho, ele tem um grande grupo, há um departamento de futebol, há outras pessoas também para tomarem as melhores decisões, mas o Marcelo Paes acaba sendo realmente essa grande pessoa, né, que centraliza um pouco as decisões. Ele também é o mais cobrado por isso, não à toa o cargo dele é remunerado. E o Fabiano Barreira também fez uma explanação sobre o Marcelo Paes, elogiou demais o período vitorioso dele, pontuou que foi o período mais vitorioso da história do Fortaleza Esporte Clube, que há muita gratidão e muito reconhecimento, muita credibilidade envolvendo também o Marcelo Paes. Tudo isso existe, tudo isso é real. Inclusive, ele também pontuou sobre como ele percebe as críticas que o Paes tem sofrido nos últimos meses e, na avaliação dele, são injustas, porque passam muito do ponto do que deveria ser, né, com relação a uma cobrança, a uma crítica, né, atingem a moral, a honra do Marcelo Paes, e para ele esse tipo de movimento não deve existir. É um movimento totalmente errado e que não colabora com nada junto ao Fortaleza. Mas, além disso, ele também aborda e ele fala, dentro dessa entrevista que ele concedeu ao Diário do Nordeste, sobre o futuro. E abre aspas também para o Fabiano Barreira. Fabiano Barreira pontua sobre Marcelo Paes e ele fala: o clube seguirá cobrando, corrigindo rumos e tomando decisões firmes. Logo após a definição sobre permanência ou rebaixamento, haverá reunião com o CEO para tratar do projeto de 2026, pois mudanças serão necessárias em qualquer cenário. Vamos discutir no tempo certo, com responsabilidade, mas é preciso deixar claro, o Fortaleza não rasga sua história. Ciclos terminam, ajustes acontecem, mas gratidão, equilíbrio e justiça também fazem parte da nossa identidade institucional. As decisões serão tomadas pelo bem do Fortaleza, sem revanchismo, sem passionalidade e com respeito a quem ajudou a construir tudo o que vivemos. Então está muito claro aí que o Fabiano Barreira vai ter esse diálogo junto ao Marcelo Paes, não só o Fabiano Barreira, mas todo o Conselho de Administração da SAF, logo após o Fortaleza resolver essa situação matemática, né? Permanece, vai ser rebaixado? Hoje a tendência é de um rebaixamento. E aqui ele deixa muito claro que essa definição será o pontapé inicial para esse debate, para essa avaliação maior envolvendo o Marcelo Paes. Então, o que outrora era algo unânime, né? Ninguém imaginava o Fortaleza sem o Marcelo Paes, hoje esse tema será debatido. E eu acho que se faz necessário ser debatido mesmo. Isso não é dizer que o projeto foi totalmente errado, que o Marcelo Paes cometeu todos os erros do mundo, não é isso. Mas é reconhecer que 2025 é um ano de profunda reflexão. E 2025 exige que o Fortaleza realmente olhe para as tomadas de decisões, busque ponderar sobre o que está acontecendo, sobre o que tem feito, para poder avaliar realmente qual é o melhor rumo. E acho que é muito importante que o Fortaleza tenha um entendimento de que é preciso escolher algo que seja bom para o clube, independente de pessoa específica, de projeto. O clube precisa ser a prioridade. Então, esse tipo de intervenção ele é muito importante. Inclusive, o torcedor cobra muito isso do Conselho da SAF, que realmente apareça, que dê direcionamentos com relação ao clube, e é por isso que essa entrevista ela foi tão pertinente nesse sentido. Então, um diálogo entre Marcelo Paes e o Conselho da SAF para avaliar o futuro do Fortaleza será concedido posteriormente. Além disso, ele abordou outros pontos, né, como eles avaliam as críticas do torcedor. A gente sabe que o Fortaleza tem sofrido muitas críticas ao longo de toda a temporada, né? Foram muitos processos errados e também
o resultado esportivo ele fala por si só. O time não conseguiu competir e não conseguiu atingir as metas esportivas traçadas, principalmente as metas, né, mais relevantes com relação ao decorrer da temporada, e isso acaba tendo um preço muito alto no fim do ano. Além disso, ele também falou sobre a SAF. E por que a SAF do Fortaleza não foi vendida? Segundo o Fabiano Barreira, ele explicou, né, um mecanismo de macroeconomia, juros, como aquele projeto, né, que antes havia sido traçado e foi escolhido junto ao conselho e junto aos torcedores também, que seria uma venda minoritária, acabou naquele primeiro momento de tentativa de venda, o clube até entrou em contato com o Banco XP, não conseguiram atrair de fato o mercado. Não foi a mensagem que o Fortaleza conseguiu transparecer junto ao mercado. O mercado não entendeu como algo que ele deveria fazer um aporte financeiro naquelas definições, né, de uma taxa minoritária. Então ele pontua que, posteriormente, pode existir novamente esse diálogo, né, entre clube, entre também mercado, conselho deliberativo, e o atual momento, a atual experiência, né, ela pode servir de 2 pontos. Ou o clube tenta repeti-la, né, agora com outros subsídios, com outra abordagem, ou então, de fato, o Fortaleza tem um entendimento de que ele precisa mudar o estatuto e, ao invés de vender uma venda minoritária, fazer uma venda maior, em que ele possa ter um dono, por exemplo, um sócio majoritário, como acontece no Cruzeiro, no Vasco, em diversas outras equipes. Então, esse debate também está ainda existindo dentro do PC, e a tendência é que, após toda essa indefinição de 2025, 2026 vai jogar mais luz sobre esses temas e vai gerar essa outra perspectiva. Esse debate ainda existirá. Abordei aqui alguns pontos importantes. Se você quiser ler a íntegra, acesse lá o Diário do Nordeste. Tem toda essa entrevista, né, envolvendo aí Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF, e todos esses pontos que eu passei para vocês aqui. Então, se querem saber sobre o Fortaleza, seguir entendendo o que está acontecendo lá no PC, segue aqui a nossa página do Jogada, fica acompanhando aqui o material do Sistema Verdes Mares, que a gente explica tudo para você. Um abraço!